Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz. Igreja santificada, justificada, em paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, como afirma as Escrituras. Romanos capítulo 5, versículos 1, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O Cristo crucificado, o Cristo glorificado, que é o Cristo ressuscitado, no qual nós temos esta confiança inabalável de que nele nós somos salvos uma vez e salvos para sempre, porque afirma as Escrituras. Hebreus 10:14 diz que Cristo, por único sacrifício, nos aperfeiçoou para sempre, ainda que o sistema falso, evangélico, mentiroso, na teologia dos homens, insiste em dizer que o crente não está aperfeiçoado e que o crente pode perder a salvação. Hebreus diz que não. Neles somos aperfeiçoados, que significa salvos uma vez e salvos para sempre. Creia. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da sua graça, mediante a revelação do Espírito Santo, eu estou aqui sempre para o anunciar e tratar a respeito da sã doutrina de Cristo, do Evangelho da justiça da fé, no qual nós, os que cremos nele, estamos edificados, firmados e glorificados para sempre em Cristo. Creia. Estamos ainda falando a respeito da nossa salvação eterna e que não se perde segundo as Escrituras. A nossa salvação, segundo as Escrituras, não se perde, porque ela está em Cristo desde antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. E a palavra deixa bem claro que antes que Adão pecasse, Cristo, o sacrifício por nós, já tinha sido feito nos desígnios de Deus. Então, Gisele, a Escritura claramente afirma que a salvação não se perde. João 10, 27 e 28 diz que Cristo, com as suas palavras, diz: eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão eternamente. Estão na minha mão e da minha mão nada ou ninguém pode arrebatá-las. Salvação eterna. Então, Gisele, se as Escrituras afirmam que a salvação não se perde, os eleitos de Deus, nenhum se perderá, nenhum será lançado no inferno. As Escrituras afirmam esta verdade. Sim, eu creio e você também creia, conferindo as Escrituras com revelação e não segundo as interpretações de homens perversos e maus que estão nas Escrituras chamados de pastores mercenários enviados de Satanás, que nega o conhecimento e ensina heresias. Gisele, se a salvação, segundo as Escrituras, não se perde, a Escritura afirma que a perca de alguma coisa, sim. A salvação não se perde, mas as promessas da vida que agora é, sim, se perde. Ou seja, o crente que vive por obra de sacrifícios, estes não vive plenamente as promessas da vida que agora é, e ainda vive numa incerteza, insegurança quanto à sua salvação eterna. Gisele, onde isto está escrito? Confira em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 e 8, que diz as Escrituras a respeito do que eu perco. Eu perco a salvação? Não, eu perco as promessas. Veja isto aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, que diz: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na graça, na piedade, pois o exercício físico, obra de sacrifícios, para pouco é o que? Proveitoso. Mas a piedade, a graça,
para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Então, Gistelmo, aqui nesta escritura é afirmado que o crente não perde a salvação, ele perde promessas quando ele rejeita ou negam o conhecimento a respeito da graça de Deus, que significa total dependência de Cristo. Ou seja, e vive obra de sacrifícios, diz a palavra, para pouco é proveitoso. Ou seja, vive as coisinhas naturais debaixo do céu. Como diz a palavra em Mateus, que o Pai faz com que o sol brilhe para todos, faz com que a chuva caia para todos. Mas as promessas especiais, não. Esta é para os que de fato vivem em total dependência de Deus por intermédio de Cristo, na sua graça, na piedade que nos garante promessa da vida que agora é e da que há de ser. Ou seja, eu vivo as promessas de Deus com a certeza de que viverei também, segundo a palavra de Deus, as promessas da vida eterna. Então, Gistelmo, isto é grave, gravíssimo, porque o crente, ele é salvo, porque não existe salvação sem graça. Efésios 2:8 diz: somos salvos, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. No versículo 9 diz: não de obra para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andemos nela. Então, todo cristão é salvo pela graça, mas em determinado momento ele pode sofrer, diz a palavra, nos tempos que estamos vivendo, a apostasia, ou seja, apostatar da fé, deixando de viver a graça, que é total dependência de Deus em Cristo, e se mete por obra de sacrifício, rejeitando o único e perfeito sacrifício de Cristo. E aí eles não perdem a salvação por serem eleitos e escolhidos por Deus em Cristo antes da fundação do mundo, como afirma Efésios 1:4, mas perde o privilégio de viver as promessas que agora é. Em 2 de Pedro, no capítulo 1, versículos 3 e 4, diz que por Cristo nos foi doada as suas preciosas, muito grandes promessas pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E ainda estas promessas, diz a palavra, também nos livram da corrupção e das paixões que há no mundo. Não há no inferno, como muitos amedrontam o povo de Deus, tirando o entendimento e o poder deles viverem as promessas da vida que agora é, e ainda gerando neles a insegurança e a incerteza quanto à sua salvação. Então, Gistelmo, a Escritura afirma que a salvação não se perde, exatamente, mas afirma que promessas podem se perder por falta de conhecimento e por falta do entendimento e submissão à graça de Deus, ou seja, não viver a vontade de Deus em Cristo e viver a vontade do sistema enfermo, pobre, mentiroso, que engana principalmente eleitos que não têm esse entendimento. Então, Gistelmo, a palavra deixa bem claro que nós somos herdeiros de Deus, que significa herdeiros da vida eterna, e somos co-herdeiros com Cristo, que significa herdarmos aqui as promessas da vida que agora é. Lembra que a palavra diz que carne e sangue não herda a vida eterna, mas carne e sangue herda as promessas de Deus em Cristo, pelo conhecimento completo, nos dando perfeito entendimento para dependermos única e exclusivamente de Deus e da sua graça. Logo, os que, mesmo sendo salvos, não tendo este entendimento, vão viver as promessas da vida eterna, mas
não viverão as promessas da vida que agora é, por falta de conhecimento, por falta de submissão a Cristo e a palavra da sua graça, deixando o Cristo no que diz respeito, ele como nosso substituto, vivendo por obra de sacrifício, não confiando no único e perfeito sacrifício de Cristo, e assim deixa de viver as promessas da vida, que agora é de forma plena, independentemente de obra de sacrifício, simplesmente por sermos herdeiros de Deus, da vida eterna e co-herdeiros com Cristo das coisas e das promessas da vida que agora é. Pense nisso e não dê crédito a qualquer outro tipo de pregação que insiste em manter o cristão em obra de sacrifício, tirando o direito e o poder deles viver as promessas da vida que agora é, e ainda com medo de perder a sua salvação. Pense nisso. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Romanos, capítulo 8, versículos 16 e 17. Creia que em Cristo temos as promessas da vida que agora é e a certeza da nossa salvação com as promessas que nos aguardam na eternidade. Creia, igreja, graça e paz.